Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. E Deus te abençoe, tenho certeza que Ele já está abençoando grandemente a tua vida. Se você não está inscrito ainda, clica ali para se inscrever, acione o sininho, que todos os dias, às 6 da manhã, a gente está colocando aqui as reflexões rápidas e instrutivas para você crescer no conhecimento e aprender mais da palavra de Deus. E por favor, querido, compartilhe esse vídeo, copie esse link, envie aí para os seus amigos, coloca nas suas redes sociais e vamos fazer a palavra de Deus alcançar muitos e muitos mais pessoas, amém? Assim a gente vai estar abençoando e levando a glória de Deus pela face da terra, combinado? Então vamos lá, o texto desse vídeo está em Efésios capítulo 5, a gente vai ler do 7 ao 9, para a gente poder fechar aí o entendimento. Então vamos lá, Efésios 5, do 7 ao 9, diz assim, olha, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Aqui tem pelo menos 3 pontos que a gente precisa observar bem de perto e a gente entender. Quem já está acompanhando aí, já olhou, assistiu outros textos, já olhou os textos bíblicos com mais detalhe aqui da carta aos Efésios, você pode observar que Paulo está falando de uma ruptura, Paulo está falando de um velho homem e um novo homem. Paulo está falando de um momento da vida que você tem que saber quem você era, quem você é, que você tem que saber quais são as obras das trevas, quais são as obras da luz. Você tem que saber o que são coisas que são erradas e o que são coisas que têm certas. A gente precisa aprender isso para a gente poder crescer. Senão a gente nunca vai conseguir fazer o certo se a gente não sabe o que é o certo, se a gente não sabe o que é o errado. Então aí, às vezes, tem muita gente vivendo uma vida sem saber, sem ter o conhecimento de que aquilo que ele estava fazendo era errado. E Paulo aqui ele vai ensinando, a gente já falou vários pontos, vários exemplos, várias situações, impudicícia, e por aí vai. Lascívia, a gente falou várias situações, várias coisas que Paulo está dizendo que isso o modo de andar, o modo de viver de quem está na desobediência, de quem não tem Deus. E aí Paulo está, ao mesmo tempo que ele coloca como andam aqueles que estão nas trevas, que estão na desobediência, que são filhos da ira, Paulo coloca como devem andar aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão na luz. E aqui Paulo está dizendo, primeira coisa, no versículo 7, Paulo está dizendo assim, olha, portanto, não sejais participantes com ele, ou seja, não apenas você precisa deixar de praticar aquelas coisas, mas se você conhece pessoas que estão nas trevas, não seja participantes. A palavra grega aqui para participante é a mesma palavra grega lá para o capítulo 3, capítulo 3, o versículo 6, em que Paulo vai falar de coparticipante com Cristo, ou seja, é você estar junto, é você estar ali cooperando com aquilo, sabe? É você estar contribuindo para o andamento daquilo. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa evangelizar, você precisa estar em contato com quem está nas trevas, você precisa ter contatos e conhecer pessoas que estão nas trevas, que são filhos da desobediência, porém você não pode se envolver a tal ponto de estar incentivando a eles a continuar nas trevas. Estão entendendo a diferença? Uma coisa é eu conhecer, mas eu falar, cara, olha, você precisa mudar de vida, cara. Esse caminho aí não tá legal. Eu vou te contar a minha experiência. Eu já tive assim, eu já vivi. Hoje eu graças a Deus que o Senhor mudou a minha vida. E aí você pode contar o exemplo de alguém. Poxa, olha, vamos lá na célula, conheço uma pessoa que já passou por isso, que já foi alcoólatra, que já usou drogas, que já teve essa vida e tal. Uma coisa é isso, é você conhecer, mas você sempre em amor procurar como é que diz? Tirar aquela pessoa dali. E não você estar ali participando, incentivando e achando que aquilo dali, fazendo a pessoa achar que aquilo dali é uma boa, que não tem nenhum problema. Então é isso que Paulo está falando aqui, olha, não seja participante, não seja coparticipante, não esteja contribuindo, não dê a sua contribuição para que eles continuem nas trevas. E aí o versículo 8 vai falar, por quê? Porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Olha a expressão que Paulo está dizendo aqui. Vocês são luz. Por quê? Porque se Deus é luz, luz irradia luz. Se Deus é luz e Deus está em nós, nós precisamos ter a consciência. O Senhor está em mim. Então eu sou luz. Eu sou luz. Não é eu tenho luz.
Não é eu tenho o poder da luz. Não, eu sou luz. Há uma luz que brilha em mim. Então eu preciso me comportar, né? Eu preciso me portar, eu preciso agir como a luz age. Paulo ainda vai além, para ficar mais fácil o entendimento. Paulo ainda vai falar assim: olha, porque vocês são luz, então vocês precisam andai como filhos da luz. E aí, quais são os frutos da luz que Paulo está dizendo? Bondade, justiça e verdade. Por quê? Porque essas são a essência de Deus. Se Deus está em mim, se Deus é luz e eu agora sou luz, qual é a essência de Deus? Bondade, justiça e verdade. Então na nossa vida não pode ter vontade de fazer o mal ao outro. A nossa vida não pode ter vontade de destruir, vontade de acabar com o outro. Na nossa vida a gente precisa buscar o que é justo, fazer o que é justo, fazer o que é correto, o que está conforme a palavra. Na maioria dos textos que se fala sobre justiça na Bíblia, né, na maioria a gente vai ver que talvez um ou outro a gente possa entender um pouco diferente, mas na maioria, quando se fala em justiça na Bíblia, está falando em respeito às leis de Deus, né? Em você fazer algo que vai ali de encontro à lei de Deus. Toda vez que fala justiça, é conforme a lei de Deus. Então, por quê? Porque Deus, ele é justiça, Deus, ele é bondade e Deus é verdade. A nossa vida precisa caminhar em verdade, a gente precisa ser verdadeiro. Então, querido, entenda, você tem a luz de Cristo brilhando em você. Então você é a luz. Você não é você não tem a luz. Porque quando a gente pensa assim, eu tenho a luz, pode parecer assim, né? Num momento a luz acende, no outro momento a luz apaga. Porque eu tenho a luz, mas hoje eu não quero acender. Eu tenho a luz, mas hoje eu desliguei. Não é assim. Não é porque eu tenho, eu sou a luz. Eu sou a luz, estão entendendo a diferença? Então, quando eu digo eu sou a luz, significa que essa luz não vai apagar, que significa que essa luz não vai parar. Então, você é a luz, querido. Você precisa entender muito bem, leia os versículos anteriores, assista os vídeos anteriores, que Paulo está falando dos caminhos errados, das coisas erradas que Deus não gosta, e aí você vai entender aqui que não apenas você tem que deixar de praticar, mas você também não pode se juntar a pessoas contribuindo e incentivando a elas a viverem naquela prática. Pelo contrário, como você é luz, você precisa, em amor, falar, puxar, mostrar para aquela pessoa: você tem uma nova chance, você precisa mudar. Muda a tua vida, porque Jesus quer mudar a tua vida. Amém, querido? E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.